Olá, tudo bem? Seja bem-vinda e bem-vindo para a aula de lesões ungueais. Vamos começar? Nesta aula, nós vamos estudar a histologia da unha, lesões inflamatórias como psoríase ungueal e líquen plano ungueal, lesões neoplásicas como lesões melanocíticas, carcinoma espinocelular, ionicoma tricoma e doenças ungueais infecciosas, a onicomicose. Então, vamos começar com algumas estruturas da unha. A estrutura indicada em 1 corresponde à dobra ungueal proximal ou eponíquio. A dobra ungueal proximal ou eponíquio é semelhante à pele adjacente. É constituído por um epitélio escamoso estratificado com camada granulosa, mas não tem estruturas pilossebáceas. A estrutura 2 corresponde à cutícula. A cutícula corresponde a uma área com hiperceratose, com espessamento da camada córnea, e a cutícula é responsável pela selagem. A estrutura 3 corresponde à lúnula. A lúnula é essa estrutura em formato de crescente, geralmente de cor branca. E a lúnula, ela corresponde à região mais distal da matriz. A estrutura 4 corresponde à placa ungueal. A placa ungueal é constituída por onicócitos. Onicócitos são células mortas cornificadas. A estrutura 5 corresponde à borda livre da unha e a estrutura H ao hiponíquio ou cutícula ventral. Então, essa estrutura aqui representada pelo H corresponde ao hiponíquio ou cutícula ventral. Aqui nessa imagem, a gente tem mais outras duas estruturas, que são a matriz e o leito ungueal. A matriz e o leito ungueal são responsáveis pela confecção da placa ungueal, sendo que 80% da placa ungueal é produzida pela matriz. Nessa imagem, a gente tem um corte histológico do segmento ungueal mais proximal. Então, olha só o que a gente tem. A gente tem aqui, ó, a dobra ungueal proximal ou eponíquio. Depois da dobra ungueal proximal, a gente tem a cutícula, que é uma área com hiperceratose, é uma área de espessamento da camada córnea. Em seguida, a gente tem a placa ungueal, que é formada por onicócitos. E aqui a gente tem a matriz ungueal. Mais à esquerda da matriz ungueal, nós temos o leito ungueal. Tanto a matriz ungueal quanto o leito ungueal não tem camada granulosa. E aqui é o maior aumento da matriz ungueal. A matriz ungueal é constituída por um epitélio germinativo papiliforme sem camada granulosa. Então, observe, esse epitélio da matriz, ele forma umas papilas, umas digitações, e essas digitações, elas têm uma disposição oblíqua. Na matriz, ocorre o processo de onicoqueratinização, que é o processo de formação de queratina dura da placa. E na matriz, a gente não vai encontrar anexos pilossebáceos. Nessa imagem,
a gente tem a porção mais distal do aparelho ungueal. Então, aqui a gente tem a placa ungueal, logo após o hiponíqueo, que é uma área com hiperceratose, com espessamento da camada córnea. Em seguida, a gente tem a fenda distal e depois a polpa digital. Então, vamos começar conversando sobre a psoríase ungueal. Na clínica, nós vamos encontrar depressões pontiformes, onicólise, hiperceratose subungueal e manchas cor salmão. É necessário excluir um processo infeccioso fúngico, excluir uma onicomicose. E lembrar que o envolvimento ungueal pode ser um marcador de artrite psoriática. Observe essa imagem. Na imagem de cima, a gente vê várias depressões pontiformes na unha. E na imagem de baixo, a gente vê manchas de cor salmão. E como é a histologia da psoríase ungueal? A gente vai encontrar as mesmas alterações da psoríase em outras regiões da pele. Então, a gente vai encontrar acantose regular, vamos encontrar ausência de camada granulosa. Na camada córnea, nós vamos encontrar paraceratose e coleção de neutrófilos. Só lembrando que aqui a gente pode encontrar ou agranulose ou hipergranulose. Nessa imagem, a gente tem um maior aumento da imagem anterior. Observe a coleção de neutrófilos na camada córnea. Sempre que a gente encontrar neutrófilos na camada córnea, é preciso excluir infecção fúngica. Então, ó, coleção de neutrófilos na camada córnea, paraceratose, que é a retenção de núcleos na camada córnea, e a granulose. E aqui eu trouxe alguns exemplos de psoríase ungueal. Observe que nesses exemplos a gente encontra o quê? Infiltrado de neutrófilos na camada córnea. Aqui a gente tem também paraceratose e aqui a gente encontra a acantose. Líquen plano ungueal. No líquen plano ungueal, quando o processo inflamatório envolve focalmente a matriz, ocorre um afinamento da placa ungueal e uma estria longitudinal. Quando ocorre envolvimento total da matriz, observa-se atrofia completa da placa ungueal. Mas, se o líquen plano afetar apenas o leito ungueal, nós vamos observar hiperceratose subungueal e ou onicólise. Então, observe essa imagem clínica. A gente vê aqui uma área de atrofia completa da placa ungueal. Então, provavelmente, nessa região, ocorreu um envolvimento total da matriz pelo líquen plano. Na histologia, a gente vai encontrar as mesmas alterações que a gente já conhece do líquen plano em outras regiões da pele. Então, nessa imagem, a gente vê o quê? A dobra ungueal proximal, a placa ungueal e, em seguida, no leito ungueal, a gente vê um infiltrado inflamatório em faixa, obscurecendo a junção dermoepidérmica. Nesse infiltrado, a gente pode, inclusive, encontrar também eosinófilos. A gente também pode encontrar hiperceratose, hipergranulose irregular, corpos apoptóticos,
alteração da interface vacuolar e incontinência pigmentar. No maior aumento, a gente vê mais uma vez, olha, um infiltrado liquenoide, um infiltrado linfocítico em faixa, obscurecendo a junção dermoepidérmica. E nesse aumento, a gente consegue observar os corpos apoptóticos e aqui algumas áreas de alteração de interface vacuolar. E aqui a gente vê alguns exemplos de líquen plano ungueal. Observe que nesses exemplos, em todos, a gente encontra um infiltrado liquenoide em faixa que obscurece a junção dermoepidérmica. Ativação melanocítica ocorre num contexto de excesso de melanina na placa ungueal pela hiperativação de melanócitos da matriz ungueal. A clínica é de uma linha longitudinal pigmentada e não há proliferação de melanócitos. Observe essa imagem clínica. A gente vê uma faixa estreita de pigmentação na unha. Na histologia, o que a gente encontra? A gente não vê uma proliferação de melanócitos, mas a gente vê depósito de pigmento melânico, um aumento de pigmento melânico. E aqui abaixo é uma imunohistoquímica para melan-A. Observe que o melan-A destacou um melanócito, olha só, a gente encontra um melanócito. E o restante corresponde ao quê? Corresponde a pigmento de melanina. Então, aqui a gente vê que não há, de fato, um aumento de melanócitos. Ocorre apenas um excesso de pigmento melânico. Lentigo. No lentigo, ocorre leve aumento de melanócitos individuais, mas sem atipia ou sem disseminação pagetoide. Vamos observar também a mesma apresentação clínica de ativação melanocítica e do nevo melanocítico. Então, nessa imagem clínica, a gente vê uma unha com várias faixas de pigmentação. E na histologia, o que a gente encontra? A gente vê que existe, de fato, um aumento de melanócitos, ocorre também um aumento da pigmentação, mas a gente não vê formação de ninhos de melanócitos, a gente não vê disseminação pagetoide. Então, é um quadro de lentigo. Nevo melanocítico. O nevo melanocítico mais comum é o juncional, mas pode ser também nevo composto, nevo de Spitz e o nevo de azul. Na histologia, nós vamos encontrar proliferação lentiginosa e ninhos de melanócitos na junção dermoepidérmica. Os ninhos podem ser irregulares e confluentes. E os ninhos podem se situar um pouco acima da camada basal, mas a gente não espera encontrar disseminação pagetoide, ninhos ou melanócitos em camadas mais superficiais, principalmente se for na matriz ungueal. Se isso acontecer, a gente tem que pensar na possibilidade de lesão maligna. Observe esse exemplo. A gente vê uma proliferação em ninhos aqui também um pequeno ninho e uma proliferação lentiginosa. Observe que esses ninhos, eles estão próximos à junção dermoepidérmica e eles não têm atipia. E aqui nessa imagem, a gente também não encontra disseminação pagetoide, então, nevo melanocítico.
Melanoma. No melanoma, a gente vai encontrar banda de melanolíquia com largura maior de 3 milímetros, irregular, com pigmentação heterogênea e rápido crescimento. Ocorre extensão da pigmentação para a dobra ungueal proximal e para o hiponíqueo, que é o sinal de Huntington. O mais comum é a unha do hálux e do polegar, principalmente em idosos de cor branca. E o lentigo maligno acral é o tipo histológico mais comum. Nessa imagem clínica, a gente já vê a unha com uma faixa de hiperpigmentação espessa, maior que 13 milímetros. E vemos também pigmentação na dobra ungueal proximal e no hiponíqueo. Na histologia, a gente vai encontrar ninhos irregulares e confluentes, disseminação pagetoide, atipia e mitoses. Observe esse exemplo. Esse é um exemplo de melanoma in situ. Observe que os ninhos, eles se situam próximo à junção dermo-epidérmica, os ninhos são confluentes e os melanócitos, eles apresentam atipia. Eles têm o núcleo hipercromático, aumentado de volume, com contorno nuclear irregular. Observe também que nesse exemplo a gente já vê disseminação pagetoide. E no melanoma invasivo, adicionalmente, a gente vai observar a ausência de maturação. Então, observe esse exemplo. A gente vê uma proliferação juncional de melanócitos. São melanócitos atípicos, porque eles têm o núcleo aumentado de volume, hipercromático, com contorno nuclear irregular. Observe também que a gente já vê disseminação pagetoide nesse exemplo. Na derme, a gente vê melanócitos com características semelhantes, com núcleo aumentado de volume, hipercromático, contorno nuclear irregular. E a gente não vai encontrar maturação nesse componente dérmico. Essa imagem é o maior aumento da imagem anterior. Observe a disseminação pagetoide e os melanócitos atípicos, com núcleos aumentados de volume e contorno nuclear irregular. Carcinoma espinocelular. É incomum encontrar carcinoma espinocelular na unha. É mais comum em homens de meia idade e pode ocorrer dermatofitose sobreposta. Então, se você tem um paciente com quadro de onicomicose refratária, você já tratou e ele não melhora, então está indicada a biópsia dessa lesão, porque ele pode ter também um carcinoma espinocelular subjacente. A clínica é de nódulo de crescimento lento, peri ou subungueal e ulcerado. Pode ocorrer também paroníquia, onicólise e destruição da placa ungueal. Nessa imagem clínica, a gente vê uma área nodular, periungueal e uma área também de destruição da placa ungueal. Na histologia, a gente vai encontrar as mesmas alterações que a gente já conhece de um carcinoma espinocelular em outras regiões da pele.
Nessa imagem, a gente vê aqui a placa ungueal e abaixo da placa ungueal a gente vê um extenso infiltrado de células neoplásicas com diferenciação escamosa. Então, a gente vê várias áreas, olha, de diferenciação escamosa. Nessa imagem, a gente vê um carcinoma espinocelular in situ. Ele ainda não é invasivo, mas observe que esse epitélio está espessado e ocorre atipia nuclear em toda a espessura desse epitélio. Onicoma tricoma. O onicoma tricoma é um tumor benigno, geralmente acomete pacientes de meia idade. A clínica são de bandas amareladas longitudinais com estrias hemorrágicas. A unha ela fica espessa e mais encurvada. E a gente pode ver também múltiplos buracos na margem livre da unha. Nessa imagem clínica da esquerda, a gente vê uma unha que ela de fato tem uma aparência um pouco mais espessa e uma coloração mais amarelada. Aqui na imagem da direita, a gente já vê uma unha mais espessa e mais encurvada. E a gente também vê múltiplos buraquinhos nessa margem. Na histologia, a gente vai encontrar projeções fibroepiteliais e essas projeções não têm camada granular. E no estroma, a gente vai encontrar células fusiformes que são positivas para CD34 e são negativas para CD99, S100, actina, ima e desmina. Nessa imagem, a gente vê de fato, olha, várias projeções fibroepiteliais. No maior-aumento, a gente vê essas projeções, vê o revestimento de células escamosas sem camada granular e a gente vê também o estroma com células fusiformes. Aqui é um outro exemplo. Observe que nesse exemplo a gente vê mais uma vez as projeções fibroepiteliais. E aqui a gente tem vários exemplos, todos eles demonstrando as projeções fibroepiteliais, sem camada granulosa. E aqui essa imagem destaca o estroma com células fusiformes. Onicomicose. A onicomicose subungueal distal é a infecção fúngica mais comum da unha e a onicomicose subungueal proximal é a menos comum. Geralmente é causada por fungos dermatófitos. Então, aqui nessa imagem clínica, a gente vê dois exemplos de onicomicose subungueal distal. Na histologia, no HE, pode ser que a gente já consiga identificar as estruturas fúngicas, como a gente está vendo aqui nessa imagem. Mas, se for difícil encontrar, a gente pode fazer também um PAS, e o PAS vai destacar as estruturas fúngicas. Outras lesões também podem ocorrer na unha, como eczema, verruga vulgar, granuloma piogênico, tumor glômico e doença de Bowen. Todas essas lesões, quando ocorrem na unha, elas vão ter a mesma aparência histológica do que quando elas ocorrem em outras regiões da pele.
E concluímos a aula. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada e até a próxima!